Bom, agora vamos falar sobre a área e volume de uma esfera, né? E falar sobre o conceito de fuso esférico e sua área. Na proposição 3, a gente está dando a relação das fórmulas da área da superfície de uma esfera e do volume de uma esfera. Essas duas fórmulas são clássicas da geometria, a gente não vai fazer as deduções, ou seja, a gente não vai fazer as demonstrações delas, porque são extensas, mas não são difíceis de entender. Eu estou dando a referência, que é o próprio livro, né, que a gente está usando, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, e a gente vai considerar como conhecidas a área da superfície de uma esfera e o volume. E para fins de conhecimento, essas deduções dessas duas fórmulas estão nesse livro. Então, dada uma esfera de raio R, a gente tem que a área da superfície dessa esfera vai estar em função do raio somente, né? Depende só do raio. Quanto maior o raio, maior a área da superfície, e quanto menor o raio, menor a área da superfície. Então, a área da superfície de uma esfera de raio R vai ser dada por 4πr². Essa é a área da superfície, certo? De uma esfera de raio R. E o volume de uma esfera de raio R vai ser 4/3πr², certo? Essas são as duas fórmulas, expressões da área da superfície e do volume de uma esfera em função do raio, certo? As deduções desses itens se encontram nesse livro, é o livro que a gente está usando, né, nesses capítulos finais do curso, que é esse livro aqui. Essa é uma edição um pouco mais antiga, mas eu passei aqui as páginas, né, os itens A e B estão nas páginas 264 e 252, respectivamente, beleza? A gente vai utilizar, então, essas fórmulas da área da superfície e do volume para falar sobre fuso esférico e cunho esférico no próximo vídeo. Então, a partir daí, a gente pode definir um fuso esférico e dar uma expressão exata para a área de um fuso esférico. O que seria um fuso esférico? O fuso esférico de uma esfera, ele está associado à superfície dessa esfera, né? A superfície. O que seria, assim, a grosso modo, o fuso esférico? Ele seria um setor da superfície dessa esfera, um trecho, que é esse que seria uma coisa representada dessa forma aqui, um trecho, um setor da superfície da esfera seria um fuso esférico. Como defini-lo? Ele vai ser a interseção da superfície da esfera com um diedro cuja aresta contém o eixo da esfera. O que é um diedro? Um diedro, ele é a região do espaço compreendida entre dois planos secantes. Então ele forma um ângulo, né, o que a gente chama de ângulo diédrico. Então seria uma coisa desse tipo. Aqui a gente tem um diedro de modo que a sua aresta coincide com o eixo da esfera, né? Então a gente tem um diedro cuja aresta coincide com o eixo. Daí, a interseção desse diedro com a superfície da esfera vai nos dar o que a gente chama de fuso esférico, que é esse pedacinho aqui. O que define o fuso esférico nada mais é que o ângulo desse diedro, né? Quanto maior a abertura do diedro, maior vai ser o fuso esférico. Quanto menor a abertura do diedro, menor vai ser o fuso esférico. Ou seja, o que define o fuso esférico, a medida desse fuso esférico, é a medida do ângulo desse diedro, certo? Então, é a interseção da superfície com o diedro. Seria um setor, né, da superfície. Essa é a definição de fuso esférico. Geometricamente, a representação seria essa aqui, e esse alfa aqui a gente denota como sendo a medida do ângulo do diedro, beleza? Com isso, a gente consegue obter uma função, em função, como a gente conhece a área da superfície de uma esfera, a gente consegue obter a área de um fuso, porque ele é a área de um setor dessa superfície, né? De um pedaço dessa superfície. Então, na proposição 4, a gente vê uma fórmula explícita para a área de um fuso esférico, ou seja, a área desse pedacinho que está destacado aqui. Não é difícil obter essa expressão, ela é obtida através de regra de 3, porque como a gente conhece a área da superfície, a gente vai conhecer a área de um pedaço dela, vamos dizer assim, que seria a área do fuso esférico. A área do fuso esférico vai ser dada por essa expressão em graus, né? Que vai ser πr vezes alfa dividido por 90. Perceba que a área do fuso esférico depende somente do raio da esfera e da medida do ângulo do diedro, certo?
Isso é importante, a medida do diedro, né? Ou seja, o que vai determinar o fuso esférico é o raio da esfera, naturalmente, e o tamanho da abertura, né, desse diedro, que é dado pela medida alfa. Aqui a expressão é dada em graus, certo? Essa expressão é dada em graus, e essa expressão é dada em radianos, que está entre parênteses. E aí vamos fazer a demonstração só em graus, através de uma regra de 3. E aí para obter em radianos, basta substituir o π por 180. 180 dividido por 90 vai dar 2, e aí eu vou ter 2r² vezes alfa, certo? Então bora lá. A área de um fuso esférico, a área dessa região, vai ser dada por essa expressão, onde alfa é a medida do diedro em graus, nessa expressão aqui. Como a gente obtém essa relação? Basta aplicar uma regra de 3, porque envolve proporção, né? A área da superfície total a gente tem. Qual vai ser a área desse trecho? Né? Esse trecho corresponde a esse ângulo. Então, como a gente monta essa regra de 3? A área da superfície de uma esfera é dada por 4πr². Então, eu tenho que 4πr² é a área da superfície de uma esfera. E aí, relacionando a área da superfície da esfera toda está associada a 360 graus. Como eu estou em graus, né, eu uso 360. Se fosse em radianos, seria 2π. Ou seja, a área da superfície toda está para 360 graus, que corresponde à superfície da esfera toda, né? Superfície toda da esfera. Repetindo, 4πr² está para 360, como agora eu pego a área da superfície que eu quero, que é a área do fuso, né? A área do fuso vai estar para quanto? Para alfa, que é a medida do ângulo do diedro, certo? Repetindo, a área da superfície toda está para 360, como a área do fuso está para alfa, que é a medida do diedro. Aí pronto, trabalha com essa regra de 3, isola a área do fuso e obtém o resultado que a gente quer. Então basta aplicar uma regra de 3 aqui. Nem é uma fórmula que a gente precisa decorar, né? Quando você esquece essa fórmula e precisa usar eventualmente, você só aplica a regra de 3, né? Então a área toda está para 360, como a área do fuso está para medida alfa. E aí vamos multiplicar esse por esse, aqui eu vou ter 360 vezes a área do fuso, que é quem eu quero, vai ser igual a 4πr² vezes alfa, certo? E aí, isola a área do fuso, que é quem a gente quer obter, a expressão que a gente quer obter. Logo, a área do fuso vai ser esse cara dividido por 360. Passa o 360 dividindo, né? O 360 dividido por 4 dá 90. E aí o que sobra aqui vai ser πr² vezes alfa dividido por 90, certo? Essa seria a área desse pedacinho aqui do fuso, né? Em graus. Em radiano, basta substituir esse π por 180 que a gente obtém essa relação, beleza? Então aqui a gente tem a definição de um fuso esférico e a expressão para a área de um fuso esférico. Um fuso esférico, só para reforçar, ele é como se fosse um setor da superfície da esfera, um pedaço da superfície da esfera, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o cunho esférico, que tem a ver com o volume, beleza?